Senhor tem feito, eu peço que você abra a sua Bíblia em Salmos, Salmo de número 27, versículo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus, primeiramente pela minha família, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida das nossas filhas. O Senhor tem me abençoado com uma família maravilhosa, irmãos. O Senhor tem me abençoado com filhas maravilhosas, e o Senhor tem me abençoado com a mulher mais linda das galáxias, do universo, do multiverso, do extraverso. Por isso eu sou o homem mais feliz da terra. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ricardo Cruz. Louvo a Deus pela vida da nossa irmã Maria Antônia. Louvo a Deus pela família do nosso pastor, por suas filhas, seus genros, seus netos. Enfim, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos obreiros aqui de Oliveira do Bairro, cada cooperador na obra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida das nossas irmãs do círculo de oração. Agradeço a Deus pela vida dos nossos jovens e adolescentes. Agradeço a Deus pela vida das nossas crianças. Louvo o nome do Senhor por todos os irmãos aqui de Oliveira do Bairro. Quando eu estava perto de completar os 39 anos que completei, o pastor vai dizer, dê um abraço aí de não sei quantos anos, então já vou dizer aos irmãos, são 39. Eu disse a irmã Mary, falei, olha, não organize nada de culto em ação de graça, nada nesse sentido, porque há um tempo para todas as coisas, e eu penso que agora a gente tem outras prioridades, e nós viemos para o culto hoje pensando apenas no bolo que ia ter no final. Então não programamos nada, não ensaiamos hino, não programamos nada nesse sentido, mas por bondade de Deus, por bondade do nosso pastor e por bondade da igreja, eu louvo a Deus por essas homenagens que recebi, mas digo que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. Os irmãos encontraram o Salmo 27, 4? Então vamos ler. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Quero ler também o Salmo de número 91, verso de número 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Os irmãos podem tomar o assento. Eu prometo que serei rápido, mas eu quero meditar com os irmãos em poucos minutos sobre o privilégio que é habitar na casa e na presença do Senhor. O salmista, no Salmo de número 24, ele, movido por uma intensa ou por um intenso desejo, ele expressa um pedido, e esse pedido é revelado para nós como alguém que em algum momento da sua vida fez uma oração e agora neste momento está revelando aquilo que pediu em oração. E a revelação que ele faz sobre o seu pedido é este. E ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. É bem verdade que quando nós nos dirigimos a Deus, nós nos expressamos a Ele por meio de louvores, por meio de adoração. Nós nos expressamos a Ele com orações intercessórias, mas em determinado momento das nossas orações nós também fazemos pedidos que são pessoais, pedidos que são
para soluções que vêm de encontro às nossas vidas. E o salmista, quem sabe, pode ter pedido muitas coisas, mas dentre todas essas coisas que o salmista pediu ao Senhor, ele especifica aqui apenas uma. E eu acho interessante que normalmente nós falamos e expressamos aquilo que é mais importante para nós. As coisas periféricas da nossa vida, normalmente nós não falamos. Então eu entendo que o salmista aqui, ele não expressa o momento da sua oração em que ele pediu saúde para sua casa, ele não expressa o momento da oração que ele pediu saúde para sua família, ele não expressa o momento da sua oração em que ele pediu prosperidade, em que ele pediu outras coisas, mas ele expressa aquilo que ele entendeu que fosse importante expressar. E o que foi importante na vida do salmista nessa oração foi pedir ao Senhor e buscar ao Senhor em favor desse pedido. E qual foi o pedido? Que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias. Quando nós olhamos para o Salmo de número 91, o salmista revela uma verdade que precisa ser vivida por todos os cristãos, que é o desejo de habitar na casa do Senhor, mas não somente o desejo de habitar na casa do Senhor, mas o desejo de viver intensamente na presença do Senhor. Porque o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E ele continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista fala sobre habitar, ele não está falando sobre algo que é passageiro. Ele não está falando de algo que acontece de vez em quando. Quando o salmista fala em habitar, ele tem a mesma ideia do salmista no Salmo de número 24. É estar todos os dias, é estar a todo momento, é estar em todas as situações na presença do Senhor. E é interessante que ele expressa a presença do Senhor de uma forma maravilhosa. Porque a presença do Senhor, às vezes, para nós é descanso. A presença do Senhor, às vezes, para nós é alegria. A presença do Senhor, às vezes, para nós é saúde, tanto para o corpo quanto para a alma. Mas para o salmista do Salmo 91, a presença do Senhor neste momento era um esconderijo. E para que serve o esconderijo? Esconderijo é um lugar onde eu me abrigo em lugares, é onde eu me abrigo em momentos difíceis. O esconderijo é um lugar onde eu me abrigo em momentos perigosos. O esconderijo é um lugar onde eu me abrigo em momentos em que eu estou sendo atacado ou que eu estou prestes a ser atacado. Esconderijo é o lugar onde eu me abrigo quando eu sinto medo. Hoje na escola bíblica dominical nós falamos sobre as emoções e os sentimentos. Dentre esses quesitos nós falamos sobre o medo. O medo que muitas vezes nos apavora. O medo que muitas vezes nos faz querer parar. O medo que muitas vezes nos faz querer voltar. O medo que muitas vezes nos traz dúvidas a respeito da nossa caminhada e a respeito do nosso chamado. Quem de nós nunca sentiu este medo, seja obreiro ou não? Mas todos nós cristãos, um dia, por conta do medo, deixamos que a dúvida entrasse no nosso coração. E quando a dúvida entrou, nós pensamos em voltar atrás. Nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, mas isto não está relacionado somente à caminhada cristã, isso está relacionado à nossa vida como um todo. Muitas pessoas, por conta do medo, decidiram
decidiram desistir dos seus futuros. Muitas pessoas, por conta do medo, decidiram desistir das suas famílias. Muitas pessoas, por conta do medo, decidiram desistir dos seus casamentos. Muitas pessoas, por conta do medo, decidiram desistir dos seus projetos. Mas Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. No momento em que o medo tentar invadir a nossa alma, no momento em que o medo tentar colocar dúvida no nosso coração, no momento que os ataques vierem sobre a nossa vida, há um lugar seguro para nós habitarmos, há um lugar seguro para nós estarmos, e este lugar seguro não são os bunkers que estão sendo construídos pelos homens por medo das guerras e por medo das bombas nucleares. Este esconderijo é um esconderijo muito melhor, muito mais eficiente, muito mais protetor. Este esconderijo chama-se o esconderijo do Altíssimo. É o lugar onde o Senhor nosso Deus estende as suas asas, e nós, como pintainhos debaixo das asas da sua mãe de uma galinha, nos escondemos e somos protegidos, e nenhuma flecha, nenhuma munição, nada nos alcança. Então eu quero lhe convidar nesta noite, seja o medo, seja a ansiedade, seja a depressão, seja a tristeza, sejam os problemas da vida, eu não sei o que está tentando te atacar e tentando te desanimar, mas eu quero lhe convidar, habite no esconderijo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Você não está descansando debaixo de uma sombra de uma árvore. Você não está descansando à sombra de nenhum homem, por melhor e por mais poderoso que ele seja. Mas o nosso descanso é debaixo das mãos potentes do Senhor nosso Deus. Aleluia. O Senhor, que é para quem não há limites, o Senhor, que é para quem não há impossível. Não há nada que não possa ser feito por Ele, porque Ele é onipotente, todo o poder está nas suas mãos. O Senhor não apenas tem poder, o Senhor é a essência do próprio poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero lhe convidar a morar na casa do Senhor, mas eu quero lhe convidar a habitar no seu esconderijo e a descansar na sombra do Onipotente. Por isso, em nome de Jesus Cristo, receba descanso para a sua vida, receba descanso para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós não tem problemas, quem de nós não tem dificuldades, mas Deus nos dá descanso. As preocupações tentam roubar a nossa paz, mas Deus nos dá descanso. Os problemas tentam roubar, às vezes até a nossa sanidade mental, mas Deus nos dá descanso. Então habite no Senhor e descanse no Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esta palavra que eu estou ministrando nessa noite fala um pouco da minha trajetória aqui em Portugal. Aleluia. E ninguém mais do que a minha família e a família do pastor conhece essa trajetória. Mas eu aprendi que há momentos de pregar a mensagem, há momentos de contar testemunho, mas nunca é bom contar testemunho. Então, quando os irmãos quiserem saber algo a respeito da minha trajetória, me convide para um café, eu pago um café, mas se quiser pagar também, você. E aí nós conversamos e eu conto um pouco. Mas o que eu posso dizer aos irmãos é que Deus me escondeu neste esconderijo.
Deus escondeu a minha família desse esconderijo. E o inimigo da nossa alma tentou de todas as formas nos atingir. Em alguns momentos sofremos, em alguns momentos choramos, mas sempre estivemos guardados no esconderijo do Senhor. Eu vou contar apenas um testemunho. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, isso aconteceu aqui em Portugal. Eu estava trabalhando dentro da parte de fabricação, onde eu trabalho, e eu tive um sentimento muito ruim, e comecei a me sentir mal, e para que as pessoas não vissem, eu entrei dentro da câmara fria. É uma câmara grande onde guardo os pães. Eu entrei dentro da câmara fria e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, eu me abaixei, porque eu estava me sentindo mal. E quando eu me abaixei, uma voz disse assim: o que você está fazendo aqui? Eu nunca te quis aqui. E eu levantei, abri a porta, olhei e não vi nada, e fechei a porta. Quando eu fechei a porta de novo, eu disse mais uma vez: eu nunca te quis aqui. Então eu entendi por que tanta luta, por que tantos problemas. Deus nos trouxe, não estou falando de mim, estou falando de nós. Deus nos trouxe para este país para fazer a diferença. E o inimigo da nossa alma não está satisfeito com isso. E ele tenta lutar, e ele tenta nos atingir de todas as formas. Mas se nós decidirmos habitar, se a nossa família decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, tenha certeza que todos nós vamos descansar sobre a mão potente. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado. Glória seja dada ao nome dele por isso. Que Deus continue abençoando toda a igreja, que Deus continue abençoando os irmãos, e saia daqui com esta certeza de que não vale a pena estar de vez em quando na presença do Senhor. Nós precisamos habitar na sua casa e na sua presença, e Ele sempre estará conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Quantos podem glorificar o nome de Jesus?